Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, estudando a Bíblia livro por livro. Olha que matéria interessante, que matéria legal. E o que nós fizemos? Eu peguei todos os livros do Antigo Testamento, os 39, na verdade eu peguei uma Bíblia e desmontei a Bíblia, separei todos os livros, os 66 livros. Então, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Olha que legal. Então aqui eu tenho 66 livros. Uma Bíblia que foi desmontada, tá certo? E aí, nós estamos estudando bibliologia, geografia, cronologia, depois nós vamos ver também teologia, tudo dentro desta aula, estudando a Bíblia livro por livro. E nós já estudamos, aprendemos que a palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. E é verdade. Olha, um livro desse tamanho. Veja esse livro, Gênesis, tem apenas 50 capítulos. Tem livro com um único capítulo. Olha que interessante. Nós já estudamos isso aí na outra matéria. Então, logia, estudo ou tratado. Então, nós estamos fazendo um estudo da Bíblia, dos 66 pequenos livros da Bíblia. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, formando 66 livros. Por isso o nome, o sentido etimológico da palavra, a raiz da palavra Bíblia, coleção de pequenos livros, e é verdade. Nós já vimos também que podemos, para ficar bem didático, dividir o Antigo Testamento em 4 partes. Então, a primeira parte, lei, que é o estudo de hoje. Segunda, história, segunda parte. Terceira, poesia. E quarta parte, profecia. Fizemos o mesmo para o Novo Testamento. Biografia, que são os 4 evangelhos, narrando a vida de Jesus. História, um único livro. Doutrina e profecia, também só tem um livro. Muito bem. Agora, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que tenho aqui em minhas mãos, que eu desmontei, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos Pentateuco, ou seja, 5 livros. O povo judeu chama a Torá, traduzindo a lei, tá bom? Bem, então Gênesis nós já aprendemos, significa início, começo. Você quer saber o começo de tudo, como Deus fez todas as coisas? Leia Gênesis. Segundo livro, Êxodo, porque o livro de Gênesis termina com a família de Abraão, dos patriarcas, indo habitar no Egito. Então Êxodo vai narrar a saída, significa saída. Esse livro que conta toda a história de Moisés, que nós vamos aprender mais um pouquinho hoje. Levítico, o livro das leis, das normas. Números, também conhecido como livro do censo, da contagem, tudo isso nós vamos aprender. E Deuteronômio, repetição de tudo aquilo que havia sido ensinado na lei, tá bom? Então, até aí é tudo matéria dada. Em geografia bíblica, nós aprendemos um mapinha. Olha o meu mapinha aqui, até dei uma Bíblia de presente para o Felipe, aluninho meu de 9 anos, mora em Minas Gerais. Ele ganhou a Bíblia, já deve estar chegando na casa dele a Bíblia, foi postada no começo da semana. Então nós aprendemos esse mapinha. Se você não sabe desenhar esse mapinha, então você precisa ver as aulas anteriores no Prelista, lendo a Bíblia, ou melhor, estudando a Bíblia, livro por livro. Agora, como eu disse na aula passada, nós já aprendemos que quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi Moisés. Moisés, olha que legal. Mas onde ele estava quando ele escreveu esses livros da Bíblia? Então nós vamos colocar no nosso mapinha onde Moisés se encontrava quando ele escreveu estes livros da Bíblia. Então eu vou usar aqui a cor preta e vou fazer um monte. E vou chamar de Monte
Sinai. Então, escrever aqui, já vou mostrar para você, ó, Monte Sinai. Então, olha que legal. Monte Sinai, olha aqui, ó, bem aqui no meio dos dois golfos do Mar Vermelho. Olha o Mar Vermelho, tá vendo aqui no meio? Então eu desenhei uma montanhazinha, então Monte Sinai. Então Moisés estava nesta região quando ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Nessa região, depois ele subindo ali no Deuteronômio, ele já está subindo para a região de Canaã. Mas tudo isso nós vamos aprendendo. Mas é nessa região aqui. Começa no Monte Sinai, onde ele recebe a lei, tudo direitinho. Então ele com certeza estava nessa região, na região do Sinai. E no final, já em Deuteronômio, ele já está subindo. Aqui vai citar Cades Barnea, que fica mais aqui em cima, depois eles vão entrar aqui. Mas todo esse trajeto nós vamos fazer no nosso mapinha. Eu ensinei também, na aula anterior, um pouquinho de cronologia bíblica. Ela é importante para que a gente possa localizar o fato no tempo. Embora a cronologia bíblica não seja exata, até porque a Bíblia não é um livro de datas, de ciência, ela é um livro de religião, ela trata da nossa redenção. Então, mas mesmo assim ela traz algumas datas, e aquelas datas que são bem próximas, eu vou botar para vocês aqui na minha linha do tempo. Então, o que nós aprendemos na linha do tempo? O nascimento de Jesus, que é chamado Anno Domini, é do latim, ano do Senhor, tá bom? Então, um ano Domini. E voltando 1000 anos, nós temos Davi, o rei Davi. Nós vamos estudar também a história do rei Davi. E voltando 2000 anos, voltando do nascimento de Jesus, nós vamos encontrar Abraão. Então veja que nós estamos 2020 anos depois de Cristo. E o nosso estudo aqui é antes de Cristo, tá? Agora, qual é a data mais ou menos, o ano mais ou menos que Moisés escreveu? Então eu vou usar o vermelho aqui e vou marcar aqui mais ou menos, olha, mais ou menos. Vou pôr uma seta aqui para ficar bem legal e vou escrever uma coisa muito legal que você nunca mais vai esquecer. Deixa eu escrever aqui, eu já te mostro. Destruição de Jericó. Olha que legal. Ah, deixa eu pôr aqui. Mais ou menos 1400 antes de Cristo. Tá? Então tá aqui, olha. Meu gráfico aqui, ó. Então vamos lá, mostrar para você, você vai fazer no seu mapa. Tá vendo que eu escrevi aqui? Destruição de Jericó. Tá vendo lá? Mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Por que esta data é importante? Porque a arqueologia, aquela ciência auxiliar da história que desenterra as coisas antigas, achou as muralhas de Jericó que caíram, que foram derrubadas com aquele terremoto de forma sobrenatural. Então os arqueólogos foram lá e descobriram e catalogaram, marcaram a data, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Então, olha, Davi está há 1000 anos. Jericó foi destruída há 1400 anos antes de Cristo. Então, destruição de Jericó. Escreva aí no seu mapinha. Bom, por que essa data é importante? Porque nós sabemos que Moisés foi quem colocou como seu sucessor Josué. E Josué, logo que assume, eles vão e atacam Jericó. Jericó é destruída, as muralhas de Jericó caíram. Isso está no livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia, ele vem depois de Deuteronômio. Então os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós já aprendemos que quem escreveu foi Moisés. Tá? Então nós já sabemos que ele escreveu mais ou menos grande parte na região do Sinai. Olha a importância do mapinha. E mais ou menos ele viveu 120 anos. Ora, se José assume e Jericó é destruída no ano 1400 e Moisés viveu mais ou menos, ou melhor, viveu 120 anos,
eu tenho que voltar um pouquinho aqui, olha. Então, como ele ficou 40 anos no deserto, ou melhor, no Egito, 40 anos no Egito, isso está no discurso de Estevão no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, na pregação de Estevão. Então Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos ali na região de Midian, do sogro dele, Jetro, apacentando, e 40 anos conduzindo o povo de Deus. Então eu preciso voltar um pouquinho aqui, vamos dizer 80 anos. Então 1.400 com mais 80, 1.480. Então podemos dizer mais ou menos 1.500, tá? 1.480 é bem próximo, mais ou menos. Então Moisés está aqui, ó, tá? Então eu vou pôr agora uma setinha aqui, vou pôr para cima para facilitar e vou escrever aqui, olha, Moisés, tá certo? Então eu já sei no meu mapa, olha que legal, eu já sei quando Jericó foi destruída, porque essa data é provada pela ciência, não tem como negar essa data, mais ou menos 1400. Como Moisés viveu 120 anos, recapitulando, então eu tenho que voltar 120, daria 1520, antes de Cristo. Tiro 40, que ele viveu no Egito, tá certo? 40, que ele viveu apacentando ali na região do Sinai, de Midian, do sogro dele, Jetro, casou com Zípora, ficou vivendo naquela região. E 40 anos conduzindo o povo de Deus. Então, esses 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés na região do Sinai ou nas proximidades, grande parte foi no Sinai, tá? Região do Sinai, entre os 2 golfos do Mar Vermelho, e na linha cronológica eu já sei que foi mais ou menos 1480 a 1400 antes de Cristo, porque ele morre, Josué assume e logo Jericó é destruída, tá certo? E nós temos uma prova arqueológica. Gostou da aula de hoje? Na próxima aula nós vamos aprofundar mais um pouquinho. E aí nós vamos aprender a desenhar um novo mapa, um mapa só da região de Canaã e entender ali a conquista de Josué com mais detalhes, tá bom? Não vai perder a próxima aula. E se você quiser o nosso material didático, estou gostando do curso, eu quero aprofundar mais, no módulo 2 você encontra a História dos Hebreus, que você vai encontrar o que eu estou falando. O nosso curso básico é formado por 5 módulos. Esse aqui é o módulo 2, tá? Para adquirir o curso é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Você acessa o site, lá tem toda a descrição do nosso curso, tem outros materiais, tem a nossa Bíblia apologética. Olha que linda que é a nossa Bíblia apologética, tá? Você pode adquirir, tem a descrição também. Muitas matérias sem custo algum, estas matérias. Você pode ler, baixar à vontade. Vale a pena visitar o site, é www.icp.com.br. E continue me ajudando, eu vou deixar o link aí embaixo. Copie o link, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Se não é inscrito no canal, dá um toque na inscrição e no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é avisado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.